nós falamos sobre atos, pessoas épicas. Quer dizer, aquilo que marca uma época, uma geração, um povo, um país. Aquilo que não é comum, aquilo que é incomum. E que não é incomum de qualquer forma, né? Aquilo que é incomum e que gera admiração, que desperta, né, o interesse das pessoas em, olha, como que aquilo foi feito, como que aquilo foi possível, como que alguém conseguiu. E a expressão que nós ouvimos é, tudo que nós chamamos de épico foi uma decisão extravagante ou extraordinária que alguém tomou. Alguém que vivia com os recursos, com as opções que todo mundo tinha, mas que decidiu, que optou por aquela que ninguém tinha optado. Existe uma diferença entre você ser épico e ser diferente. Eu já pensei, já há muito tempo da minha vida, como um rejeitado, e por isso, quantas vezes, né, que o caminho que eu escolhia, naquele contentamento, era apenas ser diferente. E é a escolha que muita gente ainda faz. A pessoa pode ser diferenciada. E o diferenciado pode parecer até uma expressão do momento, de curso, de palestra, de coaching que você assiste. Não, porque você tem que ser um diferenciado, porque você tem que ser o ponto fora da curva. Mas diferenciado é uma expressão bíblica. Então, vereis outra vez. Quer dizer, não é a roda que está sendo descoberta, mas então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Quer dizer, quando se vê um justo, sabe-se que é um justo. A pessoa vai olhar, vai conviver, vai trabalhar, vai casar, vai ser irmã, vai ser filha, vai ser amiga, vai ter aquele prestador de serviços e vai saber, é um justo. Essa pessoa não é qualquer um, essa pessoa, ela é diferente. Só que esse diferente, às vezes, é o que a gente acaba optando ser só diferente. E ser diferente é fácil. É só você escolher uma opção diferente daquela que a maioria escolhe. Ser épico, não. Ser épico é você escolher aquela opção que ninguém escolhe e que é a melhor, não apenas a diferente. Quem conseguiu entender a diferença? Tem muita gente, você vê hoje que, inclusive, ser diferente vira moda. No jeito de se vestir, no jeito de se produzir. Então, hoje existem os grupos, né, que há diferença, mas é apenas diferença. É fácil você perceber isso. Aquela pessoa que, sendo homem, se veste como mulher. Sendo mulher, se veste como homem. E, às vezes, nem é a questão da sexualidade da pessoa, é apenas esse tipo de escolha. Não, eu quero parecer visualmente diferente das demais. Eu quero sair do padrão. Mas que padrão? Apenas da vestimenta? Enquanto há uma tendência aqui que todo mundo tem o cabelo preto, ou castanho, ou loiro, ou ruivo, eu quero ter o cabelo azul, eu quero ter o cabelo verde, eu quero ter o cabelo laranja. É uma
maneira de se diferenciar. É ou não é verdade? Então, você olha, você vê a diferença, mas olha o tipo de diferença. O linguajar. Hoje tem gente que se diferencia, aliás, hoje não, há muito tempo já tem gente assim. Gente que se diferencia, por exemplo, não tomando banho, não se produzindo, não estando ali. Você vê que tem gente hoje, não é tão incomum você encontrar uma pessoa andando na rua que você vê que do jeito que ela levantou da cama, ela está ali. Para nós até é incomum, é ou não é? Tem um padrão, você vai lá, levanta, toma um banho, ou no mínimo lava o rosto, né? Faz ali o seu asseio e segue a vida. Tem gente que não, é assim, esse é o meu estilo. Então, é importante que você saiba diferenciar. Ser diferente não é ser épico. Ser épico é quando você realmente toma aquela decisão, faz aquela escolha que só uma pessoa que vai marcar. Ainda que essa não seja a motivação. Mas é impossível que não aconteça. Uma atitude que impacta, uma atitude que vai gerar memórias, vai manter memórias. Né? Quantas coisas épicas que o pai, o avô da gente, a mãe, a avó da gente fez. Às vezes você decidir fazer aquele prato que o seu filho, que o seu neto gosta, você vai marcar isso para ele para sempre. Para sempre. A bispa às vezes fala isso, né, que tem coisas que ela faz só para os netos ali se agradarem. E eu vejo que tem gente que não se preocupa com coisas que parecem pequenas. Mas tem coisas que até são pequenas, que você gasta 1 hora, 2, 3, sei lá quanto tempo. É a conta de você ir ao mercado, comprar os ingredientes, preparar uma receita, e talvez aquilo dure minutos. É ou não é? Às vezes você faz um prato, né, que para se consumir com ele demora ali 5 minutos, 10 minutos. Mas aquilo pode marcar para sempre a vida de uma pessoa. Quantas coisas você faz? Quantas coisas você fez na sua vida? Não é coisa, agora eu não estou perguntando de que, a pergunta não é, você conhece alguém que marcou para sempre a vida de alguém? Você conhece alguém que marcou para sempre o Brasil? Você conhece alguém que marcou... Não. Agora a pergunta é com você. Que coisas, que atitudes que você já fez ou que você faz que marca a vida de uma pessoa para sempre? Porque às vezes tem palavras como essa, por exemplo. Eu costumo dizer que essa não é uma palavra para um culto. Né? Essa é uma palavra para uma semana, para um mês, talvez. Porque foram tantos exemplos, e é um assunto que não é para a gente ouvir uma vez, é um assunto que a gente precisa ter ali, sabe? É como se fosse aquele livro de cabeceira, que toda noite, antes de dormir, você vai lá, lança a mão dele e dá uma olhada. Opa, isso aqui me ajuda a ser épico. Isso aqui me dá uma ferramenta a mais para ser épico. Então, por exemplo, quantas pessoas aqui que já ouviram essa própria expressão? Às vezes eu me pego lá, vou lá, um neto meu, uma neta, fala, eu queria comer isso. Eu vou lá, eu dou um jeito, eu compro, eu organizo, eu faço, eu arrumo o meu tempo e eu vou lá e faço aquilo. Quando eu vi isso a primeira vez,
Eu estava ali, eu pensei, né? Verdade. A minha mãe, por exemplo, não me marcou com comida. Agora, eu tinha uma avó, não era nem uma avó, era uma bisavó, que tem coisas que até hoje, quando eu lembro da referência, eu lembro do que ela fez. Às vezes, eu já até falei, tem cheiros que eu sinto, além do sabonete, que era o cheiro dela, tem um cheiro que, assim, toda vez, eu tenho uma padaria aqui na Moca, eu até nem lembro o nome da padaria, que toda vez que eu passo do lado, eu falei, um dia ainda vou parar, eu vou entrar para ver se tem. Eu nem sei se o nome é esse, que a minha avó era de origem espanhola, então tinha palavras que ela falava, tipo sal, que ela não falava sal, ela falava sale, né, que às vezes ela estava falando uma coisa e o nome aqui era outro, como eu era criança, então talvez eu fiquei com aquele nome, né? Mas existia um negócio que ela fazia que ela chamava de mantecal, que eu não sei se chama isso mesmo ou se tem outro nome, que tinha um cheiro que quando eu chegava na casa da minha avó, ela estava fazendo aquilo, eu sabia o que era, aquilo já até me animava. E eu nunca mais, nem fabricado, industrializado, eu nunca mais comi um igual dela. Como outras coisas, por exemplo, que ela fazia também muito bem, tinha uma mão muito boa para cozinhar. O que ela fazia, ela não fazia muita coisa, mas o que ela fazia, ela também era uma pessoa inteligente. Ela costumava se concentrar na cozinha, no que ela era muito boa. Então, tinha coisa assim que, quando ia fazer, ela nem entrava na cozinha. Tipo, deixava que as filhas fizessem. Já era de bastante idade. E agora, o que ela era boa, era ela que conduzia. Então, se você perguntar, isso marcou minha vida? Marcou. Eu acredito que, eu não sei quanto tempo eu vivo ainda, mas eu acredito que algumas coisas, até o fim da minha vida, eu vou lembrar da minha avó. Eu vou lembrar, eu não lembro só da comida, mas eu lembro de momentos. Aquilo é bom. Foram momentos gostosos, interessantes, a gente lembra, né, com aquela saudade. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa causar nas pessoas que estão conosco hoje. É ter ações que marquem-nas para sempre. Então, eu repito a pergunta, talvez você não tinha entendido. O que você fez ou faz que marcou pessoas para sempre? Talvez você, pensando agora, você está dizendo, eu já fiz coisa ruim. Eu já fiz gente sofrer. Eu já fiz gente triste. Eu já fiz gente se machucar. Eu já agi assim. Sim. Nós falhamos. Nós temos também essas marcas. Porque nós não somos Deus. Então nós falhamos, nós erramos. Mas uma vez que a gente conhece a Deus, a gente sabe que para Deus, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Aí aquela pessoa que está mais emocional, mais emotiva, vai dizer, mas as pessoas lembram. Então, mas alguém também te feriu. E a Bíblia diz que o nosso foco é Deus. Eu não sei quantos anos você tem, mas você está vivo. E essa é uma decisão que você tem que tomar agora. Se não tomou no domingo, eu vou ser épico. Eu vou marcar a minha vida. Eu vou começar construções, eu vou começar coisas que eu quero que essa decisão, que essa atitude, que essa postura, que essa conduta mude a minha vida. Eu vejo que a igreja, por exemplo, é a arca. Quantos anos Noé tinha quando ele entrou na arca? Mais ou menos
Alguém sabe? A gente fala de Abraão, né? Lembra do Abraão? Quando Deus falou com Abraão, não, Abraão não entrou na arca não, gente. Eu vi que a gente fez assim, opa, não, peraí, foi Noé ou Abraão? Não. Já misturei, mas o Abraão que a gente costuma dizer muito, que marcou época, que foi épico, e era velho, vamos falar a verdade. Abraão tinha quantos anos quando Deus chamou ele para ele sair da casa do pai dele? 75. E a gente considera uma idade altíssima, elevadíssima, muita idade. É ou não é verdade? Sim. O Noé tinha mais de 500. Você sabe o que é 500 anos? 500. Noé era mais velho, dependendo da idade exata, mais velho do que o Brasil. Pelo menos o tempo que o Brasil tem de descoberto, né? Às vezes a gente para e pensa, e aí é onde eu vejo a igreja como uma arca. Na época aqui de Noé, tem uma coisa muito interessante, e é esse o assunto que eu quero que você lembra. Essa semana eu quero que você fique assim, até entusiasmado, pensando sobre isso. Aqui em Gênesis 6, vamos aqui para Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Olha aqui, naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e foram os heróis do passado, homens famosos. Esses nefilins aqui era essa mistura dos filhos de Deus, né, seres que não eram como nós, humanos, com as filhas dos homens, humanos. Então vamos dizer aqui que é como se fossem anjos, e principalmente que está falando na questão da estatura. Tem estudo que aponta que um nefilim chegava a 5 metros de altura. Para você entender, sabe o que é 5 metros de altura? É mais alto do que o nosso pé direito. Você já imaginou uma pessoa aqui de 5 metros? Isso aqui dá 4,5, aonde você vê passando aqui esse pau aqui, esse ferro. Então, há estudos que apontam 5 metros. Então, vamos dizer que tinha um pouco menos, 4,5. Vamos dizer que tinha mais, 6 metros. A Bíblia diz que foram os heróis do passado. Porque você imagina, numa época que era assim, cheguei, tomei, peguei a terra, peguei a mulher que eu quero, peguei o bem que eu quero, peguei. Imagina o tamanho, a força, né? O poder. E está escrito aqui, não é a minha visão, eles foram os heróis do passado. Não é difícil da gente constatar por que que eles foram heróis. A altura. E uma pessoa não vai ter 5 metros, vai ter, por exemplo, o meu corpo, vai ser mais largo, vai ser mais forte, vai ser mais, né? Tudo é maior. Tudo.
e foram os heróis do passado. Agora, a gente continua a leitura, olha o que está escrito aqui no versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo. Era um nefilim, Noé? Hã? Que altura tinha o Noé? A nossa altura. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, que incluía os nefilins. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipestre. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. 135 metros. Só para você ter uma noção, a arca ela tinha mais ou menos o tamanho da nave da igreja. Imagina da rua, da calçada de lá até o fundo da igreja, era o tamanho da arca. Mais ou menos. De largura era praticamente a nossa nave. Era mais ou menos isso aqui. Até o nosso tamanho está praticamente o da arca. A gente está muito dentro da arca. Então, pode vir, né, de todos os lados que tem salvação aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta lógica. 135 metros. Quem você acha que seria mais... Quem estaria mais, assim, em condições físicas de construir a arca? Um Noé ou um Nefilim? Estava até mais dentro, né? É ou não é? Imagina manusear ferramentas maiores. Imagina o tamanho das toras, o corte das madeiras. Lidar com aquele tamanho todo, montar uma espécie, né, de um estaleiro ali, porque o Noé não teve que construir a arca, ele primeiro teve que construir o lugar para montar a arca. Mas não foi um Nefilim, não foi um gigante que Deus falou, que Deus usou
não foi um nefilim, o que na época os heróis do passado, ou dependendo da tradução, homens poderosos, né, está escrito, estes eram os valentes que houve na antiguidade, ou os poderosos da antiguidade. 5 metros. 5 é muito maior do que 1,70, 1,80. 2, né, no caso, quando uma pessoa tem. Mas não foram esses. Não foram os valentes, os poderosos, não foram os nefilins, não foram os gigantes que construíram a arca. Foi o homem justo da época. Foi o homem que a Bíblia diz que andava com Deus, o Noé. Um homem que a gente nem sabe a estatura, mas que devia ter assim a nossa altura. Um velho já. Um homem que nem era ali, que estava no seu auge, na sua força, mas que estava no seu auge de intimidade com Deus. No que dava ouvidos a Deus. E Noé não era apenas aquele que estava se separando, porque a diferença do Noé para os nefilins e para todos os outros homens era que ele era um separado. Ele não tinha se corrompido como toda a humanidade. E isso fez dele épico até ali. O Noé ele teve 2 fases épicas na vida dele. Dependendo da visão, a gente pode dizer até 3. Primeiro, durante toda a existência dele, vamos dizer, 500 anos de vida, ele não se corrompeu. Ele via imoralidade, ele via maldade, ele via perversidade, ele via injustiça, mas aquilo não detinha ele, aquilo não prendia ele. Ele permanecia andando com Deus. Então, todo mundo está fazendo uma coisa. O que Deus pensa? Deus pensa assim. Opa, eu vou assim, do jeito que Deus pensa. Eu estou vendo aqui que ninguém é de ninguém, que, como diz depois Jesus, casavam-se assim, davam-se em casamento. Não tem esse problema, não tem nada, não tem questão de aliança, não tem questão de compromisso. Não interessa. O que vale é viver o momento. Né? Tem que se viver como se não existisse amanhã. A vida é assim. O Noé, não. Eu ando com Deus. Eu quero Deus. Eu ouço a Deus, eu sigo Deus. Isso fez do Noé épico a ponto de Deus falar com ele. De Deus ver a diferença que havia na vida dele. E de Deus dar a ele a missão épica também, e aí é a segunda vez que ele foi épico. Você vai construir uma arca para você, a sua família e para um casal de cada animal, de cada ave, de cada ser que existe na terra. E vocês vão ser um novo mundo. Noé criou, a partir da obediência dele, até ali, e depois, pela obediência dele em construir a arca, palavra, né? Exatamente como Deus lhe ordenou. Ele fez de novo uma proeza. A Bíblia diz no Salmo 60:12, em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Para nós agirmos de forma épica, tem que ser com Deus. Não cabe mais na minha vida, não cabe na sua vida, qualquer atitude para ser épico fora de Deus. Aí é querer ser um nefilim. E de que adiantou ser um nefilim, ter 5 metros? Isso salvou eles do dilúvio? Fez com que eles, com todo aquele tamanho, aquela altura, aquele poder... Veja, os nefilins encantavam as filhas dos homens.
a altura, o tamanho. Né? Imagino que chegava, passando um homem, e de repente chegava um nefilim ali. Mas imagina a vibração, olha ali e tal. Mas isso não levou eles a lugar nenhum. A altura, a imagem, a força física, até esses feitos aqui, não os levou para além do dilúvio, não os fez sobreviver ao dilúvio. Jesus compara, Jesus fala depois, usa o dilúvio, inclusive, como um divisor literalmente, um divisor de águas, um divisor de tempo, um divisor de mundo. E hoje nós estamos também prestes a viver uma espécie de evento como um dilúvio. E claro, eu não estou falando que de novo vai chover tanto que vai alagar toda a terra. Isso é uma aliança que Deus fez com o homem que não será assim. Essa é uma certeza que a gente tem. Tanto que essa aliança, inclusive, ela é visível, que é o arco-íris. O arco-íris veio depois, Deus falando, está aqui a minha aliança com vocês, de que assim, está vendo? Por águas não vai mais ser o tratamento, não vai ser mais o fim de uma era, não vai ser mais assim. Então, mas vencendo de outras formas. E será que eu tenho sido até aqui? Caso venha para a minha vida um dilúvio, pode ser que a gente tenha um dilúvio sobre toda a terra, e o que seria esse evento como um dilúvio hoje, a gente tem esperado que é o arrebatamento da igreja. E antes do arrebatamento tem tido o quê? Um chamamento. Venham, ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Você pode estar aí agora ouvindo essa palavra e não ser um Noé. Talvez seus valores estão mais alinhados até aqui com valores dos nefilins, dos gigantes, dos poderosos, dos famosos, dos ricos, dos que têm uma imagem ali que aparentemente é o suprassumo. Não, porque eu queria ser um nefilim, eu queria ser o fulano, eu queria ter isso. Pode ser, mas você pode daqui para frente tomar a decisão. Eu disse, a igreja para mim é uma espécie de arca. Tem gente que pode estar aqui, não literalmente, pode estar com 500 anos, ter vivido uma vida inteira e entrar na arca e daqui para frente ter uma vida como nunca teve. Ser igual a um Abraão. O Abraão até então era o filho do Terá. Mas depois, com Deus, ele se tornou o pai da fé. Um homem que não buscava reis para fazer aliança, mas o homem que os reis buscavam ele para fazer aliança. Você sabe o que é isso? Os donos de terras, que na época equivaliam a países, como Manrê. O Manrê era um homem de uma posse como de um país. E não era o Abraão que queria estar com o Manrê, era o Manrê que queria estar com o Abraão. O Abimeleque, que era um rei, não foi o Abraão que foi até ele, ô Abimeleque, vamos fazer um acordo, vamos fazer aqui uma parceria, eu sou o menor, eu queria estar bem com você, eu queria que você, sabe, me desse aqui me visse com bons olhos. Eu queria que você visse a mim e os meus descendentes como um povo amistoso. O contrário. O Abimeleque que foi até o Abraão, fazer aliança com Abraão, ter garantia do Abraão que o Abraão
o trataria a si e os seus descendentes ali como um povo amistoso. Ó, não, vamos fazer uma aliança aqui entre nós. Mas quando isso na vida do Abrão? Quando Abrão era apenas o filho do Terá, que estava ali na Babilônia ainda, seja em Padã Arã ou lá atrás em Ur dos Caldeus, você ouve alguma coisa desse tipo de Abraão? Você ouve assim um momento épico como esse, de um rei fazendo aliança com ele? De um líder, de um homem poderoso indo até ele, não, ó, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança, eu quero ser um amigo teu, não amigo como ele era de Deus, que dar ouvidos, ele dava ouvidos para Deus e cometeu o erro de dar ouvidos para Sara uma vez. Mas não, eu quero ser parceiro, vamos ter aliança entre nós. Quantos aqui têm a chance de sair da vida que estão, de sair do tipo de momento que vivem e passarem a ter momentos, e não apenas momentos, mas passarem a ter uma vida épica? Quanta gente que talvez já tenha uma idade elevada e nunca fez nada épico, e pode entrar na arca agora, e daqui para frente ser visto com outros olhos, se tornar o marido que nunca foi, a esposa que nunca foi. A gente ouviu ontem aqui o bispo Murilo falando. 7 anos de casamento, estava ali, era 2, 1 contra 1. Até que um dia, num momento, eu sempre falo, se eu não me engano, foi num trabalho, aquele trabalho que a bispa fez um casamento coletivo, lançou uma palavra tal. Ali ele quis. Não quero essa vida. Não quero mais viver dessa forma. Eu vou viver a palavra. E como ele falou, não foi por ela, porque ela valia a pena, porque era isso, porque eu gosto. Foi pela palavra. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus está me dando. Deus está abrindo esse portal na minha vida, está me dando essa força, essa chance, essa disposição. Deus está me dando graça para eu fazer, para eu ir, para eu romper comigo, para eu romper com a minha cabeça, com a minha mente, com os meus limites. E foi. E quem, inclusive, acompanha, sabe que isso não foi a única mudança, vitória, conquista da vida dele a partir dali. Mas a partir dali, vem se acumulando conquistas, crescimento, vitórias. Agora, o que mais aparece é o casamento. Quantas pessoas, talvez você pode estar chegando hoje, mas talvez você pode ser aquela pessoa que está há tantos anos. E talvez seus valores eram valores que não tem nada a ver. Quantas pessoas que ainda acham épico o que está lá fora? Está olhando para um nefilim quando Deus está te colocando numa posição maior do que a deles. Numa posição melhor do que a deles. Mas o que é mais importante não está sendo visto da forma mais importante. O mais importante era o que Noé tinha. E nós temos hoje a mesma oportunidade que o Noé. A qualquer momento tem um dilúvio aí. E não vai ser por água. No nosso caso, a gente não precisa esperar uma chuva, porque tem coisas que já estão chovendo aí. O mundo jaz no maligno. Né? A iniquidade se multiplica por hora, não é por dia. E o que a gente mais vê, a Bíblia se cumprindo, o amor de muitos, o quê? Você sabe onde mais o amor de muitos tem se esfriado? Na igreja. Quantos? Gente, o amor de muitos na igreja tem se esfriado. Quantas pessoas, eu falava isso ontem ainda no culto dos filhos,
dos pais e filhos? Antigamente era difícil, né? Era mais raro a gente ver. Hoje, já não é incomum você ver crianças nascendo na igreja, no Evangelho, mas quantos que nasceram, que agora são jovens e que se desviaram, que são ateus, que tudo que não quer na vida é igreja, é culto, é oração, é dedicar um dia a Deus, como domingo, no nosso caso. Por quê? Porque o amor deles se esfriou. Mas onde que se multiplicou a iniquidade? No mundo? Foi no mundo que se multiplicou a iniquidade? Não, foi na casa deles. E aquele gestor, o responsável, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, não teve o cuidado de ser épico. Não teve o cuidado de ser um Noé naquela casa. O que a Bíblia diz que Noé era? Noé era homem justo. E o justo vive pela sua fé. O que aconteceu com essa geração que hoje, essa geração de 20 a 25 anos, dos ateus que nasceram em berço evangélico? Foram aquelas pessoas que nasceram na igreja, mas que foram criadas pela Rede Globo, pelas novelas, pelos programas da época, que ia à igreja, estamos na igreja, domingo estamos na igreja, mas a semana era série, novela, era isso, era aquilo. O pai não queria que o filho ficasse de fora de nada que estava acontecendo, fosse na escola, fosse no bairro, fosse na rua. Então, imagina a confusão. A criança ia para a escolinha, a professora colocava ali, né, pegava o bodoque ou o estilingue do Davi, porque o Davi defendia e dava a vida pelas ovelhas e tal, e tinha ali o Josué, o Moisés, e tinha Jesus ali depois cuidando, mas não via isso em casa. Não via o pai ali sendo o sacerdote da casa. Viu o pastor fazendo culto, mas não viu o pai fazendo culto. Via, muitas vezes, a mulher do pastor tentando ser uma mãe para aquelas pessoas da igreja, ajudando, atendendo, orientando, orando com uma, mas não via a mãe ser mãe espiritual. Então, na falta de referência, buscava a referência que encontrava no mundo, que buscava e encontrava na televisão, que encontrava na internet. É o que eu disse, às vezes você está ouvindo aí, faz aquela comida que teu filho, que teu neto, que não sei quem quer, você pode marcar a vida dele. É uma atitude que não vai escrito lá, por exemplo, o mantecal da minha avó não vinha escrito assim, Jesus te ama. Mas aquilo eu recebia como ela me ama. E eu lembro dela. Está entendendo? São atitudes assim. São obras assim. De você mudar um hábito teu, que você já ouviu 200 vezes na igreja, que ele não é bom. Que você pode até dizer assim, não, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Então muda. Seja justo. Quantos de nós, todos nós, de alguma maneira, temos alguma coisa que ainda, por um tempo, a gente olhou para fora, olhou para o mundo, olhou para algo que era vistoso, bonito, que era grande, que aparentemente era poderoso. Mas aí a gente tem a palavra. E a gente vê que ser épico, marcar época, tem mais a ver com ser justo, com cumprir com a palavra de Deus. E não precisa se preocupar em construir uma arca de madeira de cipestre, de 135 metros de comprimento. Mas construa a arca com os materiais que você tem, com as condições que você tem. Com que hoje você, mas tem coisa que eu não sei. Você acha que tinha um curso na época no YouTube?
Será que tinha um curso na época no YouTube que o Noé foi lá e acessou, igual muita gente hoje? Vai trocar lâmpada, deixa eu ver, trocar lâmpada. Aí vai lá, assiste o cara 10 vezes, vai trocando, vai pausando, vai trocando, vai pausando. Foi assim com o Noé? O Noé, se fosse hoje, se Deus aparecesse para alguns hoje e falasse assim, fulano, imagina o seu nome agora, né, com aquela voz de Deus, que eu imagino sempre parecida com a do Cid Moreira. Não estou dizendo que é não, tá? Mas imagina fulano, você, Senhor, igual Samuel, eis-me aqui, né? Ou igual Abraão, eis-me aqui, Senhor. Você vai construir uma arca de madeira de cipestre. Só um minutinho, Senhor. Ok, Google, madeira de cipestre. É assim ou não é que muitos fariam? Onde tem madeira de cipestre? Aí tem gente que não é capaz, inclusive, de consultar a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. O que é madeira de cipestre? Onde tem madeira de cipestre? Não tem aqui, não dá para eu construir. O Noé, como a gente ouviu no domingo, o Noé não sabia. Noé não sabia, não era um homem hábil, nem grande ele era. Olha aqui o tamanho. Deus, ele é perfeito. A gente é que gera perfeições equivocadas. Porque para nós, perfeito para a arca seria um nefilim. Para Deus, perfeito para a arca era o homem justo. E não um homem grande do tamanho da arca. Você está entendendo? Então aqui quantos valores já devem cair por terra? Não é isso que eu preciso. Não é assim que eu vou ser épico. Começa a ser épico agora nesse culto. Fazendo uma oração sincera a Deus. Fazendo aquilo que já cabe na tua mão, que está ao teu alcance. Fazendo algo para você, para dar um passo na direção da santidade. Talvez você já quebrou o seu propósito de ler a Bíblia o ano inteiro. Volta a ler. Não está orando mais. Não está levando a sério mais o propósito. Essa fase aqui a gente já teve uma peneirada. É ou não é? Há 2 semanas atrás aqui eu falo, quinta-feira é o dia D do propósito. Quinta-feira é o dia que a gente sabe quem está firme e quem não está. Porque não tem como, o povo vai ter que passar por mim, né? Ou é às 7 da manhã ou às 7:30 da noite. E assim, o retrato de agora é o retrato da noite. Você vê, o número que você vê menos agora, você vê menos também à noite, porque já são aquelas pessoas que, sabe, eu estou cansada, aconteceu isso, eu estou triste, até aqui não deu, perdi um prazo de tal coisa, era para ter acontecido. É teste. 120 anos. 120 anos demorou para ele construir a arca. Você não vê o Noé reclamando, Senhor, 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 tem que construir? Vamos construir, vamos saber o que é cipestre, vamos pegar a madeira, vamos construir o estaleiro primeiro, vamos cortar a madeira, vamos fazer as ferramentas, né? Eu vou me dedicar a isso. Quantos aqui que já ouviram? Vai orar na sua casa, vai ungir a sua casa, vai abençoar. Palavras têm poder. As palavras desse ano na sua vida já mudaram? Não são as palavras, as mensagens que você está ouvindo. As palavras que saem da sua boca. O que você tem declarado de você? Que você é um vencedor, que Deus te ama, que você é abençoado, que você é excelente, que a sua vida é uma bênção, que você prospera por dia, que as tuas mãos produzem obras, trabalhos, serviços excelentes, ou não? Você continua falando que você não consegue, que você não pode, que para você tudo é mais difícil. Ou ainda falando bobagem. Falar que está difícil é bobagem. Perder tempo reclamando é bobagem. Falar mal do governo é bobagem. Falar de alguém, parar a sua vida para falar de alguém é bobagem. Ou seja, quantos aqui já tiveram direção para construírem a arca?
para fazer algo específico. Quantos aqui já tiveram aquela palavra da porta dos começos humildes? A pessoa já teve ali começos humildes. E a pessoa teve aquela direção, começa, vai, faz, investe, gasta suas palavras com isso, gasta seu tempo com isso, gasta seu dinheiro com isso, faça dessa forma. Ah, eu fiz, mas... Não, quer dizer, eu não continuei fazendo porque me faltou fé. Sabe o que é uma pessoa dedicar 120 anos da vida dela? E no caso, aquele momento, não foi quando ele tinha 20 anos, que ainda estava começando a vida, que não tinha família, que não tinha mulher e filhos, não. Deus falou para ele, faz assim, vai acontecer isso. Ele creu. A fé do Noé fez dele épico 2 vezes. Primeiro, que ele se manteve justo, íntegro, a Bíblia diz, íntegro, ele se manteve inteiro em Deus. E segundo, que Deus deu uma direção para ele de algo que nunca tinha acontecido, que ele nunca viu, que ele nunca ouviu falar que aconteceu, e mesmo assim ele acreditou e ele dedicou, diga dedicar. Quando você acredita, você se dedica. Está entendendo? Ah, não, eu creio. Se você crê, você está dedicado. Se você não está dedicado, ainda que a sua boca diga que sim, você não creu. Quando você crê numa palavra que você recebe num culto, o próximo passo que você dá é se dedicar àquilo. É corrigir aquilo, se algo está errado. Se é algo que você entende que deve fazer, você vai fazer aquilo. Se você não está fazendo, significa, então, você não creu. Aquilo foi passatempo, aquilo fez parte apenas do culto, mas ainda não faz parte da sua vida. Aquilo foi legal, é bacana de ouvir, é igual muita gente. Isso tanto em altar, como em todos os âmbitos que tem gente ensinando a viver, ensinando você a vencer, ensinando você a fazer alguma coisa. Sempre acredite, a maioria fala, a minoria é que vive aquilo. A maioria prega, a maioria ensina, vende, faz aqueles vídeos, né, com aqueles números, aquelas letras, é assim, nomes que vão aparecendo, sucesso, vitória, extraordinário, né, isso, tal. Mas quando você vê na vida da pessoa, não é daquele jeito. Porque há um abismo entre falar e fazer. A bispa costuma dizer que a distância que há entre o que você quer e você ter aquilo é essa distância aqui, ó. A distância entre aqui e aqui. Está entendendo? Porque saber, muita gente sabe, mas não sabe que sabe, quer dizer, não está aqui, não está fazendo, não está aplicando, não está praticando. Porque não é fácil. Você está dentro da igreja, você ouve. Mas você precisa tomar a decisão e colocar força, contar com a graça de Deus para fazer. E foi o que fez do Noé épico 2 vezes. Ele foi um homem justo, íntegro, e depois ele foi o construtor, sendo um homem comum, um homem normal, não sendo um gigante, não tendo atributos físicos, não tendo a Bíblia não diz em momento nenhum que Noé era um Salomão, o dono da sabedoria, que ele era como é que chama lá, não é Beleléu lá, como é que é o nome do... Bezalel, ele não era o Bezalel, aquele homem talentoso com os instrumentos, as ferramentas, não, que é o bloqueio que alguns ainda têm, não, eu não sou o melhor disso, começa, Deus falou com você, começa, é aí que você vai se tornar hábil, que você vai fazer algo épico, sem começo, você não vai marcar a época, você não vai marcar as pessoas, você não vai marcar nem a sua vida. Por isso que eu digo para você, como foi com Noé? A obra de 120 anos teve o dia 1. Não teve? Teve o primeiro dia.
A arca que ficou pronta e, por fim, a última obra da arca, qual foi a última obra da arca? Qual foi a última coisa, o final do final, ali, o ponto final da arca, qual foi? O Senhor fechando a porta, a única porta que tinha. Ou a janela, né? Como você preferir. Começou em Deus, na palavra, e terminou em Deus, Ele fechando. O que Deus já começou falando com você? Deus começa te dando uma direção. Deus começa te dando visão. Deus começa te dando até Ele te desperta e coloca algo dentro de você que diz aí, vai, eu vou hoje. Isso é Deus. Vou começar hoje. Vou fazer hoje. Vou colocar minha mão nisso. Vou lá em tal lugar e vou pegar. Vou fazer isso na minha família. Vou começar esse projeto do culto familiar. Vou tomar essa decisão a partir de hoje. Vou ser uma pessoa assim no trabalho. Isso é graça. Isso não é vontade tua. Vontade tem a ver com prazer, tem a ver com sentimentos. Isso é graça, esse mover interno para você começar. Isso é Deus, Ele começa. O meio é com você, o final é com Ele também. Ele te dá a direção. Ele te fala as medidas. Ele fala como você vai fazer. Você, cheio da graça dEle, vai lá e faz. E Ele vai lá e completa, Ele finaliza. Para que seja perfeito. E cada um de nós, que não somos nefilins, que somos pessoas comuns, podemos ser épicos como foi Noé. Podemos ser épicos como foram tantos, como foi Abraão, como foi Davi, como foi tantos. E nenhum deles foram homens ali gigantes de 5 metros, que tiveram uma história perfeita, uma vida sem nenhum problema. Eles decidiram fazer o que Deus tinha com eles e para eles. Você está dentro da arca já. Você pode ser épico para a tua família, ainda que você já seja mais velho, e que você, perdi tanto tempo. Não se concentra no que você perdeu. O para-brisa é sempre maior que o retrovisor. É ou não é verdade? Olha para frente. Pega de hoje. Hoje não é um domingo, que é o primeiro dia da semana. Hoje não é segunda, que é o primeiro dia útil da semana. É quinta. Não tem nada hoje aqui que seja épico. O dia não é épico, o culto não é épico, mas você pode tomar uma decisão épica. E é isso que vai fazer a diferença. Amém? Pega o seu propósito, coloca ele no seu coração. E vamos falar com Deus agora. Você pode ter feito algo épico, faça mais. Noé foi 2 vezes épico. E eu repito a frase que a gente ouviu no domingo. Foi uma decisão extravagante ou extraordinária que tornou pessoas épicas. Tem gente que não ousa pensar, eu vou ser o melhor nisso. Porque às vezes a pessoa olha e se compara e vê tanta gente que já foi mais longe, que já atingiu resultados maiores, que tem números, que tem experiência, que tem conhecimento, que tem dinheiro, que tem tempo, que tem tanta coisa. Eu não tenho mais na minha cabeça esses números, mas antigamente a gente trazia. A cada dia tem não sei quantas invenções novas, descobertas novas, tem não sei quantas empresas abrindo, tem um novo negócio surgindo, tem uma pessoa que está se tornando milionária em não sei quantos lugares do mundo. Você tem que ser uma dessas pessoas.
Começa com aquela pergunta simples que eu fiz. Se você não fez nada para marcar a vida de uma pessoa para sempre, faça hoje. E eu falo, não é aquela coisa que você faz, sabe, sem querer, que acontece, e você está junto. Eu digo intencionalmente. Chegar em casa hoje, ter um outro ato, outra atitude. Para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais. Esses dias me mandaram um vídeo de um senhor que estava sendo julgado nos Estados Unidos. Muita gente já deve ter visto esse vídeo aqui. Ele tomou uma multa numa rua, que era uma região escolar, que ele passou acima da velocidade. Isso lá é coisa séria. Tanto que ele estava sendo julgado por conta disso. E o juiz, quando olhou para ele, pela imagem dele, né, perguntou a idade dele, ele tinha 90 eu não lembro agora se era 93, 96, 91, não lembro agora. E ele disse assim, doutor, eu não corro, eu não sou de correr, eu nem dirijo muito. Não é minha prática tal, mas eu estava levando meu filho para fazer um exame, que meu filho tem câncer, e eu que cuido dele. O juiz falou assim, você tem essa idade, você que cuida do seu filho, não ele que cuida de você? Ele disse sim. Quantos anos tem seu filho? Ele falou 63. O juiz olhou para ele e falou assim, vai, não tem nada não, está liberado, não vai ter nenhuma punição não, o que é isso? Você aqui é um exemplo, você não devia nem estar sentado aí. Eu não sei se esse senhor ainda está vivo. Mas já pensou um homem de 90, e não sei, não lembro agora, não vou falar especificamente para não ficar com uma informação enganosa, mas mais de 90 eu tenho certeza. O homem ali com, 86 ou 96, uma coisa assim, não lembro agora. Um homem daquela idade cuidando da família. Tem gente que está com 40, 50 reclamando de tal coisa, de tal problema, de dificuldade, de cansaço. Seja intencional em marcar pessoas para sempre para o bem. Em ser lembrado. Em ter aquele momento inesquecível, em melhorar, em aliviar. Essa é uma decisão que todo mundo tem que tomar aqui, por tabela. Você pode tomar outras, mas essa aí é aquela que é promocional do culto. Essa aí você tem que sair daqui com essa decisão tomada. Essa é compulsória, é igual imposto, você não escolhe, você paga gostando ou não. Tornar a vida de alguém mais leve é compulsório. A Bíblia diz que quem dá alívio, alívio receberá. E tem que chegar um tempo da nossa vida que vai vir assim por pessoas, vai vir do céu igual maná, vai vir assim de lugares que a gente não imagina alívio. Isso tem que ser assim, você tem que pegar isso. Se não é teu, pega. Eu vou tornar a vida de alguém mais leve hoje, eu vou aliviar, eu vou dar alívio. Eu não vou pesar, não vou perturbar, eu não vou atormentar. Eu vou dar alívio. E construir a arca. Ser um separado. No mundo de trevas, no mundo perdido, no mundo onde se multiplica a iniquidade, a imoralidade, a mentira. Seja a pessoa da verdade. Seja nos becos escuros e mesmo nos campos inteiros escuros, seja o fecho de luz, o luzeiro, a estrela que brilha, que clareia, que pode apontar e sinalizar o caminho certo para as pessoas que estão à sua volta.
Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Te agradeço por termos essa oportunidade. Essa, meu Pai, é a oportunidade que cada um de nós tem de ser épico. Mais uma vez essa semana. De fazer, meu Pai, coisas que primeiro vão agradar o Senhor. Que vão trazer a aprovação do Senhor para a nossa vida. E quando o Senhor se agrada de nós, nós seremos aprovados pelos homens. Nós somos, meu Deus, favorecidos. Somos promovidos nessa terra. Somos abençoados. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude aqui agora, porque eu creio, meu Pai, que junto com essa palavra, nós recebemos graça. Ah, meu Deus, sim, eu creio. Eu creio que para fazer aquele prato, que para aliviar a vida de alguém, para mudar as palavras, em vez de serem palavras amargas, serem palavras, meu Deus, que fortalecem, que ajudam, que constroem, que levantam, que pacificam. Meu Deus, que haja sabedoria, que cada um receba do Senhor sabedoria, para ser, meu Pai, o pai ou a mãe melhor, o marido, a esposa melhor, o filho melhor, o amigo melhor, o patrão melhor, o servo melhor, um irmão melhor, seja de sangue, seja na fé, o servo bom, o servo fiel, que cuida do pouco e por isso é favorecido, promovido para muito mais. Senhor, nos ajuda, porque como diz a Tua palavra, sem o Senhor, o que nós vamos fazer? E quantos aqui, meu Deus, não têm feito porque não têm pego a palavra, não têm bebido do Espírito, porque não têm contado com a Tua ajuda para essas coisas que a princípio até parecem difíceis, mas o que o Senhor quer é que tenhamos fé para começar. Os 120 anos de construção da arca teve o dia número 1. E o dia número 1, meu Deus, foi com Noé. Porque o Senhor deu direção. O Senhor deu as medidas. O Senhor falou o material que ele usaria. A madeira de cipestre, o piche. O Senhor disse. E quando ele creu, foi o momento que ele foi atrás. Que ele foi fazer. Senhor, aqui eu peço que a fé de cada um seja despertada, para que saia daqui já, meu Deus, na direção de fazer esse estaleiro, de cortar e de serrar a madeira, de ir atrás do piche, de realizar a obra, meu Pai, que o Senhor nos manda fazer. Nos ajuda, meu Deus, a cada dia, a sermos como Noé, a passarmos, meu Deus, a sermos maiores até do que os nefilins do nosso tempo. As pessoas que parecem mais felizes, mais poderosas, mais bem-sucedidas. Tem gente que hoje, meu Deus, pode até parecer e ser uma espécie de um nefilim, mas que nós sejamos os épicos desse tempo. Aqueles, meu Deus, que andam com o Senhor, aqueles que andam na Tua justiça, e não, meu Pai, na própria justiça, que são íntegros, que ouvem e que praticam a Tua palavra, que fizeram, meu Deus, da Tua palavra o estilo de vida, que agradam o Senhor, que tem no Senhor, meu Deus, o seu escudo, a sua fortaleza, que o Senhor é a rocha em que se assenta, que o Senhor, meu Deus, é a palavra que é replicada pela boca, que está, meu Pai, escrita em pedras no coração. Eu peço a Tua ajuda, eu creio, meu Pai, na Tua ajuda hoje, para pessoas começarem obras, projetos, atitudes simples e também passarem a ser épicas, como o Senhor, meu Pai, tem nos chamado essa semana para sermos. Abençoa cada um, dá visão, dá sabedoria, unge essas mãos, unge, coloca, meu Pai, a brasa na boca, para que as palavras estejam alinhadas à Tua palavra, à Tua vontade, para que sejamos, meu Deus, abençoados. Eu consagro agora cada projeto de conquista
E eu concordo, meu Deus, com cada clamor, com cada oração. Eu declaro, meu Pai, que hoje seja mais um dia de confirmação, mais um dia de vitória, e que cada área da vida dessa pessoa passe por essa transformação, que antes, meu Deus, tinha a cara do mundo, que agora, meu Pai, tem a imagem do Senhor, a imagem, meu Pai, de alguém épico, vitorioso, abençoado, poderoso, feliz, bem-sucedido, antes enfermo, agora curado, livre, meu Deus, abençoado, próspero, rico, meu Deus, feliz em todos os sentidos. Que cada projeto seja materializado. Materializa, meu Deus, cada projeto de conquista esse ano de 2023. Eu declaro cura, eu declaro libertação, inclusive, meu Deus, a libertação da preguiça, dessa espécie, meu Deus, de amarração que havia na vida dessa pessoa, que quantas vezes ela ouviu uma direção, que para ela foi clara do que fazer, onde ir, com quem falar, mas ela se detinha em pensamentos que a impediam, e eu declaro que ela seja livre, e que ela vá, que ela dê passos literais, chegue até o lugar, chegue até a pessoa, fale, comece, inicie, faça, e veja o Senhor, meu Deus, ajudando, sustentando e abençoando essas obras, o Senhor honrando essas palavras, o Senhor, meu Pai, sustentando no caminho, porque nós agimos no meio, mas é o Senhor quem nos sustenta. Que cada um tome posse da Tua graça, para ver, meu Pai, a materialização dos projetos que fez, e que o Senhor quer que sejam iniciados, para contemplar, meu Pai, essas obras, e o Senhor concluir essas obras, como fez com Noé naquela arca. Eu declaro a Tua bênção, eu concordo com vitórias hoje, com respostas hoje, com confirmações hoje. Eu declaro, meu Deus, e eu ligo cada oração realizada aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.